Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be mine? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bem Casar. No programa de hoje você vai ver: durante a preparação para o casório, algumas mães ficam mais ansiosas e preocupadas que as próprias noivas. Isso é normal? Casamento no civil. O Bem Casar vai dar dicas importantes para você não perder tempo e nem dinheiro antes do sim. Senhores de 50, 60 e até 70 anos que nunca saem de moda. São os carros clássicos que transformam as noivas em princesas. Nômades e artistas. Conheçam os casais que vivem juntos em trailers e no picadeiro. E ainda, hoje estreia o quadro Histórias Inusitadas. Vamos conhecer a história de amor de Tainá e Daniel. Tudo isso e muito mais agora no Bem Casar. Durante o processo de preparação para o casamento, é normal que as noivas fiquem mais preocupadas e ansiosas e, às vezes, com um pico de estresse lá nas alturas. Porém, em alguns casos, é a mãe da noiva quem sofre com esses sintomas. Será que isso é normal? Mas ela tomou conta. Tomou conta de tudo. Ela é Regina. O tudo é o casamento da filha Raquel, que acontece em breve. Só que a ansiedade da mãe é tão grande que parece que a noiva é ela. De repente baixou um desespero, sabe? Eu sei que eu não durmo, eu acho que eu que sou a noiva. Mas não sei, de repente eu vi o tempo passando e aquilo foi me dando um desespero. E hoje em dia eu ligo para ela 1000 vezes ao dia para perguntar: fez isso, fez aquilo. Mas Regina, espera aí. De onde vem tanta ansiedade? Mas eu embarquei na dela. Até então eu não me via envolvida. Sabe quando você não pensa? Eu falei, parecia que a filha de todo mundo ia casar, menos a minha. Do nada eu embarquei no sonho dela e estou aí, contando os dias. E estou nervosa demais, muito ansiosa. Raquel acha que a mãe ficou preocupada por causa da proximidade dos prazos. Será? Logo no início, eu que comecei a tomar a iniciativa de tudo, né? E aí, poxa, 1 ano de preparativo, 1 ano de antecedência, né? Bastante tempo, 1 ano e meio quase. Então, à medida que o tempo foi passando e ela foi vendo que algumas coisas a gente já tinha adiantado bastante e outras nem tanto, eu acho que exatamente essa palavra, o desespero ou então a ansiedade foi batendo, né? Não é só pela ansiedade, às vezes é um pouquinho aquele sentimento de mãe mesmo, né? Que a filha tá casando, que tá chegando a hora. A filha não vê problemas com o excesso de preocupação e zelo da mãe. Olha, eu vejo até noivinhas falando que, poxa, minha mãe não se envolve, minha mãe não tá nem aí. E minha mãe não, me liga direto, me pergunta, passa. Às vezes ela faz todo o procedimento com o fornecedor, manda e-mail, orça e fala assim: ó, Raquel, tem isso daqui, tem esse outro, tem essa terceira opção. Me manda as fotos, pergunta o que eu acho, ela fecha com o fornecedor, eu só vou lá, assino o contrato. Mas o que dizem os especialistas sobre esse tema? De acordo com Lúcia, às vezes acontece do nível de ansiedade e estresse das mães aumentar mais que o normal. Geralmente o casamento de uma filha, né, mobiliza uma série de sentimentos e emoções na mãe. Né? Ela gerou aquela menina, né, desde pequenininha, enfim, e vê uma moça, uma mulher, né, buscando a sua própria vida. E muitas vezes a mãe também quer se realizar através do casamento da filha, ofereceu o que ela não teve, né? Então existe uma série de projeções, por isso gera muito estresse. Nem sempre dá para controlar o excesso das mães.
Por isso, é preciso ter paciência. Eu sugiro sempre, né, que haja uma cumplicidade, né, que a filha possa compreender também o tanto de emoções da mãe naquele momento tão importante. Na verdade, é a cumplicidade, a paciência e a tolerância, né, de cada uma. Casamento no civil. A maioria das pessoas sabe o que é, sabe que precisa, porém, até chegar o momento de dizer o sim ao juiz, é preciso seguir uma série de protocolos. Você sabe quais são? Tem dúvidas? Não esquenta. O programa Bem Casar vai te ajudar a economizar tempo e dinheiro. Sob os olhares do juiz de paz, Carlos e Mike Silene oficializam o matrimônio no cartório. É realmente como se fosse o grito, assumir realmente esse compromisso que nós temos e também para resguardar um ao outro. O casamento civil é um contrato firmado entre duas pessoas com o objetivo de constituir uma família. Ele se realiza no momento em que o casal manifesta perante o juiz a sua vontade de estabelecer um vínculo conjugal e o juiz os declara casados. O casamento oficial é o casamento do cartório, onde as pessoas estão assumindo o seu ato, estão regularizando uma situação perante a justiça e também estão se regularizando na vida social. O casamento é regido pelo Código Civil. É um instrumento legal, um contrato entre duas pessoas que vai determinar convivência marital, o que diferencia da união estável. União estável não depende basicamente de documento, né, para comprovar. Pode-se fazer através de um contrato ou de uma escritura declaratória, em cartório também, essa convivência que eles já vão estar ali mencionando que existe, né, uma convivência. Mike Silene diz que o casal não enfrentou dificuldades no processo do casamento. Eles só tiveram dúvidas num ponto. As únicas dúvidas que eu acho que surgem um pouquinho são os regimes mesmo, mas isso é facilmente esclarecido aqui no cartório. E a gente aproveita para esclarecer aqui também. Antes do casamento, os noivos precisam escolher o regime de bens. A comunhão parcial de bens é quando todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. A comunhão universal de bens é quando todos os bens atuais dos dois serão comuns ao casal. Na separação total de bens, todos os bens atuais e futuros dos noivos vão permanecer sempre de propriedade individual de cada um. Geralmente, as dúvidas mais frequentes dos noivos são em relação a prazos e documentos. É a parte da habilitação que se faz para as pessoas poderem, então, fazer a cerimônia do casamento civil. Para isso, precisam de ter a documentação necessária. Certidão de nascimento, se as pessoas forem solteiras. Se eles forem casados e divorciados, a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Depois, também, a carteira de identidade, o CPF e um comprovante de residência. O juiz de paz acredita também que no cartório, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Casou, separou, não é assim. Não é assim. O casamento é para uma vida toda. É um sim que ele tem que dizer para uma vida toda. Eles são senhores de 50, 60 e até 70 anos, mas nunca saem de moda. Os carros clássicos fazem a cabeça de muitos casais. A raridade dos veículos faz com que as noivas cheguem ao local da cerimônia como verdadeiras princesas. You got me thinking it'll be alright. You told me, come and take a look inside. É com o automóvel que a noiva percorrerá o caminho mais importante de sua vida. Por isso, nada mais natural que ele seja escolhido com cuidado. Esse modelo, por exemplo, é um Dodge Brother 1928, popularmente conhecido como Calhambeck. E ele é um dos preferidos pelas noivas para dar o tom de originalidade e fortalecer o clima de romantismo.
I've seen the world, done it all, had my 87 anos já se passaram e o Calhambeque continua despertando curiosidade e cobiça. O luxo do Dodge 1928 ainda é atual nos dias de hoje. mid to lie when you and I were forever wild. The crazy Quem dirige esta relíquia é José Roberto. Ele tem uma empresa em Vitória que aluga carros clássicos para eventos, é claro, principalmente para os casamentos. Além do Calhambeque, ele tem na garagem outras 6 raridades. Um Rolls Royce 1975, uma Mercedes 1964, um Landau 1981, um Ford 1946, Plymouth 1951 e o Bel Air 1954. Agora, qual será o veículo com a agenda mais cheia? É complicado até dizer qual carro, porque cada um tem sua peculiaridade, mas o Dodge 1928 o Bel Air e o Plymouth são 3 carros que têm mexido com o sentimento das noivas. Inclusive, já tivemos até casos de 2 carros estar à disposição no mesmo dia e os noivos ficarem só decidir qual que iam utilizar momentos antes do casamento. As imagens falam por si. Independente do modelo, a chegada da noiva num carro desses não tem como passar despercebida. O empresário acredita que um veículo moderno atual não consegue ter o mesmo glamour de um carro clássico no dia do casamento. Ela vive um dia de princesa, porque as pessoas acham muito nobre essa composição. Pode ter certeza que o casamento que tem um carro clássico, ele faz a diferença também. O resultado é tão surpreendente que as próprias noivas não acreditam no impacto que eles causam no dia do casório. Constantemente eu ouço, meu Deus, mas eu não sabia que viver um dia de princesa dessa forma. Não sabia que as pessoas achavam tão lindo essa cena. Então a noiva chega à igreja já se sentindo uma estrela realmente, sabendo que tudo que ela fez do melhor possível. Carruagens motorizadas que carregam, além das noivas, sonhos de toda uma vida. E não saia daí, depois do intervalo você vai se inspirar com opções de músicas para a sua cerimônia. E ainda, felizes para sempre dentro e fora do picadeiro, os casais que moram e vivem do circo. Eu volto já.